Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na TV Educativa. Hoje, vamos responder as principais dúvidas da nossa população em relação à saúde. Recebo, e para mim é uma honra muito grande, aqui no nosso estúdio, o Dr. Günther Hans Filho. É importante esse destaque, que eu tive o privilégio de ter sido aluno do pai dele, Dr. Günther Hans, e ele é o Günther Hans Filho. Dr. Günther Hans Filho é doutor em dermatologia e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar hoje sobre doenças dermatológicas. Dr. Günther, seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui. Para mim é uma honra também participar dessa entrevista com você, Ovando. Muito bem. Nós temos, Günther, no dia a dia, muitas dúvidas dermatológicas, né? Dizem que o clínico pode ser exímio, excelente, cara muito bom, mas muitas vezes ele se atrapalha diante das lesões simples dermatológicas. E, de uma maneira geral, a população também fica perdida. E nós temos muitas questões dermatológicas que às vezes se apresentam como sendo simples e são complexas. E às vezes são complexas e se apresentam como simples. Enfim, o que na sua experiência clínica tem se apresentado, isso aqui é bom para a gente esclarecer a população, como perigoso do ponto de vista dermatológico? Ok. A mesma dúvida que a população tem, os clínicos e os médicos têm, nós também muitas vezes passamos por essa dificuldade, porque as lesões cutâneas são muito parecidas umas das outras. Sim. Então vem essa questão, quando se preocupar? Veja, se uma lesão começa a sangrar, tem que preocupar, porque não é normal sangrar. Segundo, se uma lesão começa a crescer um pouco rápido, incluindo com dor, é uma questão de se preocupar, é bom procurar uma avaliação, ver o que está acontecendo. Então eu diria, se você já tem uma mancha, ok, mas já nasci com essa mancha, mas agora essa mancha começa a mudar de característica, ela começa a crescer, ela começa a ficar diferente, ela começa a ter algum sintoma, é bom procurar fazer uma avaliação dermatológica. Quer dizer que, de uma maneira geral, aquelas coisas que as pessoas já trazem, né? Aqueles nevos, aquelas lesões relacionadas, tipo verrugas, enfim, que já vem. Tem gente que tem aquilo no corpo todo, né? E não muda. E, em uma determinada época, ela começa a perceber uma mudança numa lesão daquela. Isso é importante procurar. Sem e o que dúvida. Que poderia ser essa mudança? Veja bem, digamos que você tem uma mancha escura. Vamos dizer que esse é o pior dos tumores malignos, que é o melanoma. Uhum. Pois bem, você pode, de repente, numa região que não tinha, aparecer uma mancha escura. Então, é bom ver o que está acontecendo com aquilo. Uma outra situação, você sempre teve aquela lesão. Agora, aquela lesão, ela começa a crescer, ela começa a mudar de cor, ela começa a mudar a morfologia, a forma dela, ou ela mesmo começa a sangrar, começa a ficar uma feridinha centro. É bom verificar isso aqui, que às vezes aquela lesão inicialmente inocente, agora ela está ficando maligna. Passa a ser importante. Günther, a gente vê, assim, com relativa frequência, né? Nós vivemos num país tropical, né? Mato Grosso do Sul já entra abaixo do subtropical, mas nós temos muito sol aqui ainda. E as pessoas brancas, né, pouca melanina, elas são bastante suscetíveis com o envelhecimento da pele a apresentar determinadas lesões. E a gente vê muito isso, chamado basocelular, espinocelular, né? Como é que é a característica dessa possível lesão de pele? Tem relação com o sol, não tem relação com o sol, é mais com a idade, é mais com a falta de melanina, excesso? Como que a gente caracteriza isso? Muito bem. A pele, primeiro, é o maior órgão do corpo. Segundo, é o que mais está em contato com o meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, em relação ao sol. Agora, a gente pergunta, mas o que é o sol? O sol não é só uma estrela. O sol é uma bomba atômica. Então, é uma bomba de fusão nuclear, uma bomba de hidrogênio. Quer dizer, a pior energia nuclear que tem, a mais potente, é a energia do sol. Portanto, se eu me exponho a uma energia nuclear, é lógico que eu vou ter algum problema. Na pele é igual. A pele, nós temos um planeta que foi muito bem feito, quer dizer, quando Deus criou o nosso mundo, Ele criou com
um cobertor bom, mas mesmo assim passam raios lesivos para a pele. E essa pele que fica exposta, então, ao sol, e se a pele tem pouca melanina, que é o melhor filtro que existe contra o sol, então é lógico que a pele vai sofrer as consequências desses raios danosos do sol. O que vai acontecer? A primeira lesão que mais aparece com frequência é uma área que a pele está meio áspera. A minha pele tem que ser lisa, agradável, tem que ser aveludada. Mas se essa pele começa a ter uma área ali, ele já pode ser uma lesão pré-maligna. E daquela lesão estava áspera, de repente ela começa a me doer, ela começa a ficar mais infiltrada, mais dura. Cuidado, aí já, dessa pré-maligna já pode estar evoluindo para uma maligna, que é o espinocelular. Agora, eu estou numa área realmente de pele exposta. O que eu digo exposta? É rosto, orelhas, a parte do colo, a parte daqui, dessas regiões expostas. Mas me aparece o que eu não tinha. Aparece uma lesão, até ela é bonita, ela lembra até uma pérola, porque ela brilha, ela às vezes pode ter alguns vasinhos em cima. Mas eu não tinha, ela tem, mas só que ela é muito friável. Se um dia eu bato e eu vejo que ela sangra mais, ela me coça, vou coçar, às vezes ela pode sangrar. Cuidado, essa pode ser um vaso celular. Um vaso celular. Doutor Guinter, nós temos uma pergunta aqui da Cristina Koyama, né? Ela é representante comercial. Vamos ver o que preocupa a Cristina. Okay. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Eu sou Cristina e gostaria que o senhor nos explicasse, por favor, qual é a interação entre a hidratação e esse ressecamento da pele. Cristina, muito boa a sua pergunta. Eu vou aqui rapidamente responder e nós vamos deixar para o doutor Guinter depois. A pele, ela tem vários elementos, né, que retém líquido, né? E nós temos ali situações como ácido hialurônico, né? Uma substância que tem uma capacidade muito grande de reter líquido. E quando nós avaliamos o paciente, principalmente quando chega ao consultório, nós vemos, por alguns detalhes clínicos, né, essa questão se está hidratado ou não está hidratado. A pele é fundamental para isso, né? O turgor, a elasticidade, o brilho, como o Dr. Guinter já disse. Então, a pele também entra na avaliação clínica do estado líquido, hídrico do paciente. Então, essa é uma avaliação, é um esmero clínico fundamental. Dr. Guinter. Muito obrigado. Eu vou aproveitar a dica da Cristina, onde a água realmente é fundamental, não só na pele, como também dentro de nós. Dentro de nós. Eu logo vou tomar um golinho de água, Cristina. Então, veja bem, nós vivemos no centro-oeste, onde caracteriza aqui a umidade do ar geralmente baixa. Então, o primeiro fator, se eu vivo num contexto onde tem pouca umidade, a minha pele também ela vai agora ficar mais vulnerável a perder essa umidade. E segundo, quando o nosso inverno aqui não é um inverno úmido, é um inverno muito seco. Então, acaba acentuando mais isso daqui. E um terceiro elemento, teria a questão de, à medida que vão se passando os anos, as pessoas vão ficando com mais idade, a pele também ela não vai se hidratando normalmente, tão normal como ela fazia quando mais jovem. E, por último, existem algumas situações, inclusive, uma das situações mais comuns é a questão de pessoas que já têm uma constituição alérgica. Isto é, pessoas que têm rinite, pessoas que têm asma brônquica. Esse grupo de pessoas que não é pequeno, é bem acentuado, essas pessoas têm uma predisposição para ter uma pele mais seca. E a pele seca, ela não é uma pele, ela é uma pele mais vulnerável, uma pele mais suscetível. Primeira coisa é coçar. E quando você vai coçar a sua pele, você não vai falar, com licença, vou lavar minha mão para dar uma coçadinha. Você não faz isso. Você já vai direto, do jeito que se tivesse, vai coçar. O que acontece? Você pode, nessa hora, com a tua mão ainda que não está limpa de tudo, contaminá-la. Quer dizer, aquela pele começa agora a coçar, dá um eczema de pele seca, chama-se eczema esteatósico. E em cima, se vai coçar aquela pele, você pode agora começar a ter infecções, pode pôr micose e assim por diante. Portanto, a pele, importante é sempre estar muito bem hidratada. E se a minha pele tem essa predisposição, ou se eu vivo aqui numa região como nós estamos vivendo, nós temos que continuamente, realmente, complementar com uma hidratação. E como a gente faz? Com creme hidratante. Qual creme hidratante? Aquele que você se sente bem. Eu não vou falar que tem que ter um pouco de ureia, ácido salicílico, ácido lático, mas você vai, em princípio, se você toma um banho não muito quente, segundo, rápido, terceiro, deixando para lavar mais as partes que mais estão precisando, né?
E depois, após o banho, sempre complementar com creme hidratante, a pele vai ficar bem saudável. Primeiro, a hidratação. Primeiro, O hidratação. banho adequado sem ser demorado. E nem muito quente. Nem muito quente. E terceiro, o creme. Exatamente. Doutor Guinter, há uma relação de pele seca com lesões dermatológicas neoplásicas, ou seja, cancerígenas? Eu acho que não. Existem outros fatores do meio ambiente que provocariam o câncer, mas que não pele seca. Quer dizer, a pele seca por si não é um fator. Fatores mais perigosos seriam, digamos, vírus, o tal do HPV, muito conhecido. Então, ele pode realmente predispor para esse daqui. Existem alguns trabalhos, por exemplo, pessoas que trabalham limpando chaminés, limpando lareiras, mexendo com aquela fuligem. Ali tem muito hidrocarboneto com potencial cancerígeno, então tem essa preocupação. Terceiro motivo, são pessoas cuja genética já nasce com uma predisposição para ela ter câncer, digamos assim. Então, a gente sabe que quando ele vai no sol, o sol bate na minha pele, ele já cria alterações cromossômicas. Mas o nosso organismo tem um sistema que já corrige essa alteração. Mas tem pacientes que nascem sem esse elemento, então eles seriam mais suscetíveis a câncer. O senhor falou sobre a questão de, geralmente, o indivíduo não se prepara para coçar a pele. E a pele estando seca, ela é mais susceptível, ela escarifica. Sim. Ou seja, ela descama, né? E, de uma maneira geral, a gente se esquece que existe uma quantidade gigantesca de bactérias na pele. E dependendo da situação emocional, psíquica, imunológica e também o indivíduo coçando muito, ele acaba levando as bactérias, né? Então, isso é muito importante a gente alertar a população sobre isso que o Dr. Guinter acabou de chamar a atenção, que é exatamente manter a unha sempre bem cortada, porque embaixo da unha tem muita bactéria, né? Muita. E também, na hora que você for coçar a pele, ser mais ou menos delicado, até com você mesmo, porque diz que comer e coçar basta começar, né? Porque é difícil você se segurar, mas não se esqueça de que você pode abrir brecha, pode abrir fissura na pele, entrar bactéria, causar uma dermatite e, no final, né, uma celulite que acaba complicando, que o Dr. Guinter vai falar logo após o nosso intervalo. Não saia daí, continue conosco, porque essa conversa está muito interessante. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832-1122. Hoje nós estamos tirando dúvidas sobre doenças dermatológicas, ou seja, doenças da pele, com o Dr. Guinter Hans, médico dermatologista e doutor em dermatologia e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No bloco anterior, nós conversamos rapidamente sobre a escarificação, a lesão da pele. E, de uma maneira geral, nós temos que ter cuidado com a unha, que deve estar sempre cortada e limpa, né? Porque, de alguma forma, a mão vai em tudo quanto é lugar e você, sempre que possível, tem que estar lavando a mão para qualquer situação que você vá fazer. E para coçar a pele seria ideal que fosse assim também. Mas normalmente, isso é instintivo, a gente não coça, não lava a mão antes. E pode levar bactéria. Doutor Guinter, a gente vê muita gente, e aqui já também entrando em relação a cuidados mais destacados, mais pormenorizados, apertando aquilo que a gente chama de espinha, né? Isso é seguro ou não? Olha, corre risco. Muitas vezes não acontece nada. Mas o que é a situação? Eu vejo lá uma lesão vermelha, aí começa a apresentar no centro dela uma ponta amarelo. A pessoa fala, já está no ponto de eu apertar. E aquela tentação, eu vou apertar para ver se eu resolvo mais depressa. Existem dois riscos aqui. Primeiro risco, eu vou apertar aquilo ali, em vez daquele pus que tem bactérias. E são, às vezes, bactérias perigosas para o nosso corpo. O estafilococo, né? É o mais comum disso aqui. Aí, em vez daquele pus sair para fora, ele pode adentrar a circulação e daí causar uma septicemia. Então, existem relatos na literatura claros que isso já aconteceu. Como também, acho que qualquer um, você já deve ter ouvido falar entre conhecidos, entre amigos,
de que eles foram apertar, em vez daquela lesão sair, pronto, aí sim, aí que complica de vez. Porque daí ela faz um processo inflamatório numa região muito mais ampla e às vezes aquele processo de uma lesãozinha simples acaba complicando com uma lesão bem mais difícil, pode ser um furúnculo ou até múltiplos furúnculos juntos, chama-se antraz. É um quadro que vai deixar uma cicatriz depois. Quer dizer, a pessoa não deve apertar qualquer lesão. E nesses casos faz o quê? Põe uma compressa morna, deixa passar. O calor local é muito bom. Se ela tiver uma agulha descartável, ela poderia, digamos assim, daquela pústula, quer dizer, já tem um pus ali, ela só abre ali uma portinha, quer dizer, faz um pequeno furo naquilo ali, aí sozinha a secreção já vai sair. Já sai, já então, desgrama. o melhor que, ao invés da pessoa apertar, o melhor seria ela fazer o sentido contrário, quer dizer, quando ela estivesse querendo abrir aquele pertuito. Esticar a pele. Esticar a pele é melhor do que apertar. Muito bem. Nós temos aqui, doutor Guinti, uma pergunta da Ivanir Souza, 76 anos. Ela é aposentada. Vamos ver o que ela pergunta. Eu sou Ivanir Pires de Souza e já tive vários câncer de pele, bem superficial, mas já. Então, eu gostaria de saber do senhor, doutor Luiz Rovando, se existe alguma prevenção para que isso não continue acontecendo. Ivanir, muito obrigado pela sua pergunta. Né? É interessante isso, porque a senhora já disse que teve várias vezes. O doutor Guinti já comentou alguma coisa no bloco anterior, mas ele vai dar uma explicação para a senhora exatamente como prevenir, como fazer quando aparecerem essas lesões. Doutor Guinti. Ok, dona Ivanir, bom dia. A sua pergunta é muito boa. Qual que é a questão? A questão é que a pessoa que já teve vários cânceres, certamente vão ter outros. Mas por que vão ter outros? Porque o problema não é agora. É porque no passado, pessoas de pele clara, como a sua pele, deu para ver que a sua pele é bem clarinha. Então, essa pele clara, não tendo uma defesa natural, quer dizer, não tendo melanina o suficiente, os raios do sol durante a vida, eles acabaram trazendo alterações que essas vão aparecer com o passar do tempo. Então, qual que é o mais importante? Quando começa a prevenção? A prevenção não começa na idade adulta, não. A prevenção começa quando criança. Quer dizer, desde os filhos pequenos, se a tua família tem pessoas clarinhas, então essas crianças devem ser desde pequenos orientadas, primeiro, o horário que vai se expor ao sol. Não se expõe naquele sol depois das 10 da manhã ou antes das 3 da tarde. Esse período das 10 às 3, ali é onde o sol está muito mais forte, onde incide mais raios, não só o UVA, mas também o UVB, quer dizer, se somam dois raios perigosos. Segunda questão, sendo a pele clara, desde pequeno oriente, então, aquela pessoa que gosta de hábitos externos, quer como lazer ou mesmo como trabalho, que ela se proteja. Então, usa um boné adequado, que cubra bem, lembrando, as orelhas também, às vezes ficam expostas, tem que cuidar. Procure usar roupas apropriadas, roupas longas, isso já vai ajudar bastante. E também use, aonde não puder cobrir, use um filtro solar. E esse filtro solar, ele tem que ter uma numeração maior, aquele tal do FPS, é o fator de proteção solar. O número tanto maior quanto mais clara for a pele da pessoa. Isso é como é que você quer clara? Quando vai ao sol, a pele fica muito vermelha. Portanto, quanto mais vermelha fica a pele, mais proteção ela tem que ter. E essa proteção tem que se iniciar cedo na vida. Mas mesmo assim, na sua idade, comece a usar. Em que sentido? Existem pesquisas muito bem conduzidas e muito bem realizadas, onde mostram que pessoas que já têm lesões pré-malignas na pele, com o potencial de virar o câncer no futuro, se elas começarem desde agora a usar um filtro solar, muitas daquelas lesões vão regredir e vão sumir. Quer dizer, sem tratar essas lesões pré-malignas, elas vão reduzir com proteção solar. Então, nós que vivemos num país onde o sol, principalmente na nossa região, onde nós temos o sol praticamente o ano inteiro, então devemos nos cuidar. Vou dar como exemplo pessoal, eu já tinha muita lesão no passado, porque eu tenho pele branca, eu gostava de jogar tênis, meus hábitos externos, sempre gostei de correr, gostei de andar de bicicleta, eu me expunha muito ao sol no momento em que não havia essa orientação, né, Ovando? No passado não se falava muito nessa questão de filtro solar. A partir do instante que eu comecei a me proteger, eu já comecei a não ter mais essas lesões. E até o dia de hoje, o meu ambiente de trabalho é ambiente interno, ou no hospital, no ambulatório, no meu consultório. Mas nesse ambiente,
Mesmo hoje, eu estou com filtro solar. Desde manhã, a primeira coisa que eu faço, depois do meu banho, é filtro solar no rosto. Mas aproveitando isso aí tem uma controvérsia. Nós vamos entrar num assunto interessante, que é a questão da vitamina D, porque nós estamos hoje uma divulgação do filtro solar no país. Sim. O indivíduo vai para a varanda, ele já passa filtro solar. Tá correto. Aí o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma epidemia de hipovitaminose D. Tem. Que a dona Ivanir precisa ter uma vitamina D em nível adequado. Senão, Como lidar com isso? dona Ivanir, não é só com o filtro solar, você tem que se cuidar também, que tem que cuidar com a vitamina D. Foi muito bem lembrar para o doutor Ovando. Então, o que acontece? Primeiro que com a idade, realmente a gente acaba nos expondo menos ao sol, a gente acaba saindo menos, praticando menos esporte e tudo mais, então a gente vai menos. Segundo, que às vezes a gente se acomoda. Para que eu vou lá fora pegar o sol? Não. E terceiro, que também a própria pele, ela já não consegue absorver tão bem o sol como ela absorvia quando mais jovem. Então, essa pergunta que o doutor Vando fez é muito... Só abrindo um parênteses aqui. Sol para vitamina D com protetor solar não funciona, né? Não funciona. Então, veja bem. Então, mas você continue usando filtro solar. O doutor Vando, ele quer que você não use. Não, mas nós temos que usar filtro solar sempre. Mas eu vou explicar como é que funciona assim. Veja. Os dados, nós não precisamos mais discutir essa questão. O que mais causa câncer de pele? Que é o câncer mais comum. Se nós somarmos todos os cânceres que tem, câncer de colo de útero, câncer de cólon, câncer de pulmão, câncer de qualquer parte do corpo, sem somar todos, não chega a quantidade de câncer de pele que se tem numa qualquer população. Por quê? Porque nós já comentamos que o Sol é uma bomba atômica e, por ser energia nuclear, ele pode trazer essas consequências. Ok. Então, qual que é a orientação que a dermatologia dá? Você proteja a tua pele aonde você sempre pegou muito sol, o rosto, os braços, o colo. Mas tem que pegar vitamina D, tem que pegar vitamina D. E qual que é a melhor fonte? Não é por alimento, não é por outra forma qualquer, mas a melhor fonte, barata, gratuita, é o do sol. E qual que é o sol? O pior sol, isso que é o pior. É o sol entre 11 e 2 da tarde. É esse sol que tem UVB. A luz do sol que produz que fabrica a vitamina D na minha pele, na nossa pele, é a luz do sol perigoso. Então, o que você faz? Não vai nessa hora pegar sol no rosto, no colo, no braço, nas tuas pernas, que sempre pegaram o sol. Nesse momento, você vai pegar onde você nunca pega sol. Por exemplo, nesse horário, eu estou voltando para casa, Ovando. O que eu faço? Eu abaixo o vidro, porque o vidro do carro, ele bloqueia também ultravioleta, eu abro o vidro, pego o meu braço e viro o contrário. Aqui eu nunca peguei sol, agora é hora dele pegar sol. Então, se eu pego uma área desse tamanho aqui, que eu fico lá uns 3 a 5 minutos, eu já estou recarregando minha bateria. Abdômen. Exato. A área que você não pegou, se você não... Mas a vida inteira eu peguei sol e minha pele está ruim. Então, pegue uma região que sempre vão ter áreas que você nunca pegou sol. Perfeito. Então, você vai se expor à tua pele, e esse é importante que exponha, mas em locais onde a tua pele pegou pouco sol. Então, é a barriga, até... Se você não se importar, até o teu traseiro. Desculpe a palavra, região glútea. Região glútea, as nádegas. Exato. Não, mas isso é importante. De uma maneira geral, nós estamos vivendo uma epidemia de vitamina D baixa. Né? Um país tropical como o nosso, agora tem que ter esses cuidados verdadeiramente, porque você está sempre exposto. Face, braço, pescoço e... Tem que ter cuidado, porque a irritação, aquilo que leva à alteração gênica, né? Alteração das proteínas, inclusive, que são refeitas, você pode ter uma distorção e acabar chegando a essa situação. Guiter, para terminar, nós temos 3 minutos ainda. Eu tenho aqui uma pergunta de WhatsApp, diz assim: tenho muitas pintas pelo corpo, algumas grandes e altas. Quando devo me preocupar? Quem faz essa pergunta é Maria de Lourdes. Ok. Maria de Lourdes, quando deve se preocupar? Algumas pessoas, elas já têm uma tendência genética, isso é familiar, de com o passar dos anos, elas começarem a ter realmente pintas, quer dizer, umas manchas, que depois elas vão ficando com aspecto de verruga. Muitas vezes, quando são muitas, ao mesmo tempo, entra nessa categoria que se chama queratose seborreica. A raça amarela tem essa tendência com muita frequência, mas isso pode se apresentar em qualquer raça, pode ser os brancos, pode ser os pardos, os negros, eles podem todos ter isso aqui. Então, o que eu diria é o seguinte: se está havendo um crescimento progressivo lento, é uma questão de ficar observando. Agora, que se no meio delas você observa uma que está com um comportamento diferente, é hora de procurar avaliação. Perfeito. Guiter, eu quero agradecer muito a gentileza
e a sua generosidade em atender ao nosso pedido e vir responder essas perguntas. O nosso tempo é curto, mas bastante elucidativo, né? E quero aqui aproveitar o nosso telespectador que está bastante atento e dizer que cuide em relação ao sol. Não tenha aquilo que nós chamamos de heliofobia, medo do sol, mas é um amigo excepcional. A vitamina D é fantástica, né? Ela está aí no universo há mais de 500 bilhões de anos e nós precisamos conviver de forma sábia com ela. Eu quero aqui aproveitar e dizer para você que acompanha que siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. E aqui aproveitando, antes de terminar o nosso tempo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Dr. Guedes. Palavra final sua, 15 segundos. Muito obrigado também por esse convite, para mim foi uma honra e espero ter contribuído alguma coisinha assim com as dúvidas da população e também dessa nossa entrevista, Ovando. Muito obrigado. Contribuiu muito, Guedes. Até outro programa.